Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Barros, professor de desenho geométrico e geometria descritiva, e estou fechando uma série aqui de 2 vídeos, né? Onde a gente já fez o primeiro de espiral, né? Uma figura espiral. A gente fez um primeiro utilizando 2 centros para a construção da figura espiral, utilizando, né? Aplicando a concordância entre os arcos formando essa figura espiral, tá? Foi esse aqui que a gente fez no nosso primeiro vídeo aula sobre espiral, tá? Lembrando também que é uma continuidade de vídeos sobre concordância, né? Onde a gente já viu arcos, figuras ovais e agora, por último, espirais, tá? E agora a gente vai fazer, né, finalizando essa série, a construção de uma espiral com 4 centros. A régua ficou um pouco aqui na frente, né? Mas são 4 centros, utilizando então uma base quadrangular, uma base quadrada, né? O quadrado é uma figura regular, né? São 4 lados iguais. Eu lembrei isso no vídeo anterior, que a partir de 3 centros, a gente precisa sempre de uma base regular. Então é um polígono regular que forma essa base, né? No caso de uma espiral de 3 centros, seria um triângulo equilátero, tá? No caso de 4 centros, a gente está vendo que tem um quadrado, ok? Se fosse 5, seria um pentágono regular, 6, um hexágono regular, e assim por diante, tá certo? Bem, para isso a gente vai precisar, claro, de uma lapiseira, um compasso, tá? E uma régua, tá? Bem, vamos partir então aqui para a construção, mas antes eu queria lembrá-los aí de quem ainda não fez a inscrição no canal, façam por favor, né? Para que eu possa ter um controle de acesso, tá bom? Curtam o vídeo, tá? Se tiverem qualquer dúvida podem perguntar, se não gostou fala também, tá? Se não entendeu coloca lá nos comentários, também pode sugerir novos vídeos, enfim. Fico aberto aí a qualquer crítica e a qualquer sugestão, tá certo, galera? E também não esqueçam de ativar o sininho das notificações para que vocês possam receber esses vídeos por e-mail, tá legal? Bem, vamos lá partir para a construção dessa espiral de 4 centros. Coloquei essa aqui mais uma vez, a gente está trabalhando no sentido horário, vocês têm que ter sempre muita atenção no sentido da espiral, tá? Aqui eu já dei, né? Reparem que tem os 4 centros, está dentro de uma figura quadrada, né? Como eu disse, é um polígono regular. Mas, gente, isso pode, às vezes, isso cai em prova, e muitas vezes vocês que têm que encontrar os centros, né? Então, se pedisse isso, vocês teriam que fazer a construção do quadrado, seria dado o tamanho desse lado, né? No caso aqui foi 1 centímetro, mais ou menos, mas seria dado o tamanho do lado, e aí vocês fariam, então, desde o início, construção do quadrado, determinar os centros para depois começar a construção, tá? Então fiquem atentos a esses detalhes, ok? Bem, como é que a gente parte, então, para essa construção, pessoal? A gente parte traçando aquelas retas suporte, aquelas retas auxiliares, onde vão se encontrar os pontos de concordância, ok? Bem, repare que, sentido horário, os centros, eles já se encontram no sentido horário, ó. Do A1 para o A2, A3, A4, está nesse sentido. É o sentido que o ponteiro do relógio gira, né? Sentido horário, tá? Então está dizendo sentido horário. Se fosse anti-horário, isso aqui teria que inverter, né? Seria O1, O2, O3 e O4, tá? Então ficaria ao contrário, já mudaria a posição da rotação aqui da espiral, não assim, e sim dessa forma, tá? Bem, agora a gente tem que traçar as retas suporte. Como é que eu faço isso? Eu vou sempre começar do centro A1, tá? Essa reta, ela vai como se estivesse saindo, ó, do A2 indo para o A1, ok? Eu começo sempre fazendo essa primeira reta que sai do A1 e segue essa direção, tá? Isso se tivesse ao contrário, né? Se fosse no sentido anti-horário, o A2 estaria aqui, então essa reta A1 estaria indo para outro lado, tá? Isso dependente aí dos pontos, tá? Então eu fui do A2 para o A1. Se o A2 estivesse embaixo, isso inverteria tudo, tá bom? Agora eu vou dando continuidade a essa construção. Vou sair do A1, vou passar pelo centro A4. Isso aqui, ó, vim pra cá, tá? Do A4 eu vou pro A3, sempre voltando, tá, gente? Ó, do A4 para o A3, aqui, vim pra cá, e do A3 para o O2,
até fechar aqui, tá? Então essas retas suporte, elas devem obedecer exatamente esse sentido aí, para que isso não tenha depois, se fizer isso errado, ou inverter a posição da reta, a espiral ela já vai iniciar de uma forma errada. Ok, galera? Então vamos começar então o nosso primeiro arco, que é o arco inicial, tá? Ele, através daquele ponto que eu falei, não vamos mais precisar da régua, né? A gente vai usar apenas o compasso agora. A gente vai colocar a ponta seca sempre em O1, tá? Sempre em O1. Buscar um ponto inicial. Deixa eu fechar aqui um pouquinho mais, né? Um ponto inicial que seria aquele ponto origem, né? Para iniciar esse primeiro arco aqui. Esse primeiro é sempre mais difícil também porque ele é menorzinho, né? Então ele dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é isso aí, tá? Essa primeira abertura, gente, como eu já disse lá no vídeo aula anterior, ela é livre, é qualquer abertura. Ela podia, repare que a minha está dentro aqui do quadrado, mas ela podia ficar fora, podia estar em cima do ponto, não tem problema, tá? Só não esqueça de nomear esse primeiro ponto, que é o ponto A. É o ponto inicial, é o ponto de origem, ele não é ponto de concordância, ok? E em cima da reta suporte que sai do O1, sempre é o ponto B, ok? Então guardem isso, tá, gente? O ponto B, ele vai estar sempre em cima da reta suporte que sai do centro 1. Isso se tiver o B no lugar errado, porque já começou errado, tá? Bem, galera, se vocês lembram bem do primeiro vídeo aula, a gente fez uma alternância entre os centros, né? Eu sempre invertia, centro 1 e o 2, 1 e 2. Aqui no caso temos 4, então eu vou alternar. Do A1 eu pulo para o A2, depois eu vou para o A3 e vou para o A4. Volto para o A1, volto para o A2, volto para o A3 e assim vai até fechar a minha espiral, ok? Então agora, ponto B já é um ponto de concordância, tá? Ponto AB, o arco AB, tá? O arco, através de O1 eu fiz o arco AB, ok? Agora eu vou pular para o A2, centro A2, abro até o último ponto de concordância, que é o ponto B. Ponto B está aqui, centro em A2, ó, faço outro arco, ok? Já determino aqui, já nomeio o ponto como ponto C, tá? Então, ó, de O2 eu já achei o arco BC, tá, gente? Agora, como eu falei antes, sempre alternando os centros, tá? Vou pular para o 3, sempre seguindo também, né? Não posso pular para o 4, né? Então pulo para o 3, ponta seca em 3, abro até o último ponto de concordância, que foi o ponto C, e faço o arco até encostar na minha reta suporte, encontrando então o ponto D. Então, ó, O3, encontrei CD. E aí vai, tá, gente? O3 fiz CD, O4, abro até o ponto de concordância, o último que é o ponto D, e faço o arco até encostar na outra reta suporte aqui. Já encontro o ponto E, tá? Então a mesma coisa que a gente fez lá no primeiro, com 2 centros, aqui só aumentou o número de centros, mas, né, o conceito de construção é igual, tá? Agora, gente, que eu já fiz, né, com o centro A1 eu fiz BC, né, na verdade eu fiz AB, com A2 fiz BC, com A3 CD, O4 DE. Vou voltar para o O1. Abro até o último ponto de concordância, ponto E. Traço o arco EF, tá? Só para lembrar aqui, ó, de O4 DE. E aí vai, né? E agora é só fazer aquele mesmo esquema até a gente fechar a nossa espiral, tá? Sempre abrindo certinho o compasso, dá para ele não fugir, não fugiu aqui agora, né? Então, ó, fez aqui, apaga ali um pouquinho, ponto G. E eu sempre lembro também, né, como eu falei lá no outro, que esse ponto de origem, né, essa primeira abertura, quanto menor ela tiver,
mais fechado fica a nossa espiral. Se ela estiver muito aberta, a gente vai ter a espiral também muito mais aberta e a gente vai encontrar menos pontos, tá? Se meu ponto A tivesse mais aqui, ela ficaria mais fechadinha, mais pontos a gente tem, ok? Então, ó, de O2 eu fiz aqui, ó, o FG, eu tenho que pular para o O3. Muito cuidado, que eu canso de ver isso. Aí, sem querer, pulou para o O4. Como é que ficaria se eu errasse aqui, ó? Né, ó, reparem que se eu pular para o O4, que ela já dá uma fechada, ó. Ela muda, né? Ela já não tem uma concordância ali no ponto, entendeu? Então, todo esse ângulo daqui é do O3, tá? Então, O3, abro até o ponto G. Você tem que estar certinho aqui para poder fazer a espiral constante, né? Regular, tá? Até encontrar aqui H. Então, só agora que eu venho para o centro 4, abro até H, né? E volto para o 1. Ponto J, vamos terminar aqui no ponto J, igual no outro, tá? Bem, repare então que a minha espiral ficou perfeita, é uma espiral regular, sentido horário, tá? Ela também é constante, né? Porque ela não abriu nem fechou os centros, ok? Então, galera, vocês têm que realmente só prestar atenção para não trocar de centro na hora, para todas as linhas, né, iniciais, essas linhas de suporte estarem indo no sentido certo, tá? Sempre indo na direção, né, do O2 para o O1, aqui no caso, tá? E o ponto B está sempre nessa reta que sai do centro 1, e aí vocês não vão errar, tá? Só lembrando aqui, ó, que se fosse ao contrário, tá? Se eu tivesse aqui O1, O2, O3 e O4, isso já mudaria, né? Eu teria aqui, ó, do O1 para o O2, tá? Aí do O1 vem para o O4, do O4 para o O3, do O3 para o O2. Repare que mudaria todo o sentido das retas suporte, né? E o traçado inicial, lembra que eu falei que ele está sempre, né, na reta que sai do O1, né? Então eu colocaria a ponta seca em O1, tá? Faria esse primeiro arquinho para cá, seguindo esse sentido. De O2 eu venho e aí eu vou fazer a minha espiral sempre invertida, tá? Então esse seria aqui o sentido anti-horário, tá? Então eu inverto tudo, os centros, as retas suporte e o primeiro traçado inicial, esse aqui, onde teria A, B, na reta que sai do A1, e aí eu viria C, D, F, enfim. É só inverter tudo, tá? Não vou fazer porque é só repetir isso no sentido oposto, e aí você tem a espiral no sentido anti-horário. E se quiser fazer, como eu falei também, que vocês podem praticar, se quiser fazer com 600, né, usa aqui uma base hexagonal regular, que aí ela fica com 600 e vocês vão ter mais pontos de concordância aqui ainda, tá certo? Então a gente termina aqui, pessoal, essa série com vários vídeos, né, com aplicação de concordância, né, lembrando que a concordância sempre acontece nos pontos, né? Então fizemos todos os arcos, figuras ovais regulares e irregulares, e aqui agora os espirais, né, que a gente tem a partir de 2 centros. Tá certo, pessoal? Então ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. É bom praticar, sempre falo isso, né? Pratiquem, refaçam esse exercício no caderno de vocês, que aí vocês vão conseguir realmente pegar melhor essa mão. Tá bom, galera? Então é isso. Se gostou, curte. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Qualquer sugestão também. Tá bom? Que eu respondo lá sem problema algum. Tá certo? Então ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo aula, se Deus quiser. E um abraço a todos. Fiquem com Deus.